tudo bem com vocês? Hoje, gente, a nossa primeira aula hoje, né? Então, a nossa primeira aula hoje vai ser de quê? Vai ser de ensino religioso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e vamos falar um pouquinho sobre a história de Moisés. A semana passada a gente falou sobre o nascimento dele, hoje a gente vai falar sobre a fuga, quando ele matou um egípcio e fugiu para o deserto, né? E para a terra de Midian. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui é Moisés e aqui é o egípcio batendo, né? Os egípcios batendo no hebreu, no povo dele. Então, Moisés, ele foi criado pela mãe dele, legítima, né? A mãe dele que teve, mas ele era filho da princesa, que quando ele nasceu, como eu contei para vocês, quando ele nasceu, né? Que o rei queria que matasse todas as crianças, e a mãe escondeu ele, colocou ele num cesto, botou no rio, e a princesa pegou ele, gostou dele, disse que ia criar ele, só que precisava de uma pessoa para cuidar. E a irmã dele vendo tudo aquilo, aí foi chamar a mãe. Então a mãe mesmo cuidou dele para a princesa. Quando ele estava já grande, rapazinho, a mãe deu ele para a princesa de vez. Ele foi lá, ficou lá no palácio, ele viu todas as coisas que os egípcios faziam, mas ele não esqueceu do povo dele, que era o hebreu, né? Do costume, do Deus. Ele acreditava em um só Deus, porque os egípcios, eles acreditam em vários deuses, né? Mas ele não, ele sempre acreditou no Deus Todo-Poderoso e ele não esqueceu do costume do povo dele, porque a mãe dele sempre estava falando, né? Como era que o povo dele tinha que fazer. Então, isso ele não esqueceu. Até que um dia ele estava andando e ele viu os egípcios, né, batendo no povo dele. E o povo dele era escravo, estava sendo massacrado. E ele viu aquilo, ele ficou indignado. E ele foi lá perguntar porque eles estavam fazendo aquilo e começou uma discussão até que Moisés matou o egípcio e escondeu debaixo da areia. Ele olhou para um lado, olhou para outro, ele não viu ninguém, mas ele achou que ninguém tinha visto. No outro dia, quando ele voltou lá, tinha 2 egípcios brigando. Ele, mas por que vocês estão brigando? Um deles disseram, mas por quê? Quem é você para ser o nosso juiz se você matou um homem ontem? Ele ficou assim, ele, nossa, eu fui descoberto. E se o rei souber disso, o que é que ele vai fazer comigo? Só que o rei ficou sabendo e ele ficou muito zangado com Moisés e queria matar Moisés. Aí Moisés correu, foi embora, fugiu para o deserto, né? Para a terra de Midian. Quando ele chegou lá na terra de Midian, ele encontrou com 7 moças que estavam tirando água e essas 7 moças tinham uns rapazes que vinham e estavam mexendo com ela. E ele viu aquilo também, ele ficou indignado e ele foi lá e defendeu as moças. Essas moças tinham um pai que se chamava Jetro. E eles, quando ela chegou em casa, elas disseram, pai, a gente foi tirar água, só que tinha uns rapazes que estavam mexendo com a gente, teve chegou um outro e nos defendeu. E Jetro disse, por que vocês não trouxeram ele aqui? Ela disse, não, porque, não sei, ele não quis vir, mas ele tá ali, a gente pode chamar ele. Aí Jetro fez questão de conhecer Moisés. E Moisés foi, conheceu Jetro, Jetro gostou dele, né? E Moisés se apaixonou por uma das filhas dele, que se chamava Zípora. Aí Moisés começou a trabalhar com o sogro, cuidando das ovelhas. Moisés foi ser pastor de ovelhas, né? Depois ele casou com Zípora, teve 2 filhos. Até que um dia Moisés estava andando pelo deserto com o rebanho, né? E ele viu uma árvore. Quando ele olhou para aquela árvore, ele viu que ela estava como se ela estivesse pegando fogo. Ele olhou e foi se aproximando. Quando ele se aproximou mais, chegou mais perto, Deus falou com ele, Moisés, Moisés. Ele ficou, sim, Senhor, tire a sua sandália que você está no lugar santo. Aí Moisés tirou a sandália e se aproximou. Aí Deus falou com Moisés dizendo que ele tinha
que voltar lá no Egito para salvar o povo dele, para libertar, né, o povo de lá. E Moisés disse, mas eu, Senhor, por quê? Como é que eu vou libertar o povo de lá? Eu vou dizer o que para o rei? Diga que você falou comigo, que fui eu que mandei. Mas eles não vão acreditar. Ele disse, eu vou mandar alguém do seu povo para lhe ajudar. Mas como é que o povo vai acreditar? Você vai lá, volta lá, fala com o seu povo e diz que fui eu. Ele disse, mesmo assim, as pessoas não irão acreditar. Ele, o que é que você tem na mão? Ele estava com o cajado, né? Ele perguntou, o que é que você, Deus, o que é que você tem na mão? Ele disse, um cajado. Ele disse, então, pegue o cajado e jogue no chão. Aí ele jogou. Quando jogou, aí o cajado virou uma cobra. Ele disse, agora pegue no rabo dela. Aí ele pegou no rabo dela. Aí virou um cajado novamente. Então, quando você chegar lá, você vai fazer isso, eu vou mandar você fazer isso. Aí tá certo. E Moisés ficou com medo. Mas como é que eu vou fazer isso? Mas quem sou eu? Ele disse, você é a pessoa que eu estou mandando, é a pessoa escolhida por mim para ir. Eu sei que você pode fazer isso, tirar o povo do Egito. Então, ele foi obediente. Logo, a princípio, ele ficou argumentando, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz. Mas Deus disse a ele que ia ajudar ele, que ia estar sempre do lado dele. E Moisés obedeceu, né? E voltou para livrar o povo dele da escravidão, né? De ser escravo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a atividade que eu passei, né? Para vocês. Ó, que eu já mandei no caderno, já tá no caderno. Então, essa aqui, ó, essa atividade. Então, aqui é Moisés falando, se ajoelhou, que é o cajado, falando com Deus, né? Aqui na árvore, e a árvore está como se estivesse pegando fogo. É um espinheiro aqui, nessa árvore, certo, gente? E eu vou mostrar para vocês também essa partezinha, ó. Isso aqui foi quando Moisés viu os homens, né, brigando, que era os egípcios, com ele maltratando o povo dele, né, os hebreus, e ele foi quando ele matou o egípcio. E daí ele começou achando que ninguém viu, e no outro dia o homem disse que ele tinha matado, foi quando ele fugiu, ó. Entendeu? Aí aqui, essa outra parte, ele aqui também, ó. Ele andando, as ovelhas lá atrás, foi quando ele se aproximou e viu, né? A árvore pegando fogo, e foi quando ele falou com Deus, certo? Aqui, aí aqui, vocês vão responder nessa atividade aqui, ó. Aí vão responder, vai ler. Isso aqui, as palavras estão todas embaralhadas nas ovelhinhas. Então, nós temos Zípora, temos Midian, Jetro, Moisés, Hebreu. Aí aqui você vai pintar as frases. As frases certas você vai pintar de azul e as erradas você vai pintar de vermelho aqui, certo? E aqui você vai pintar, você vai circular duas palavras-chave que foi da atividade e que é também da história, um pouquinho da história que eu contei para vocês, certo? Então, essa é a nossa aula de ensino religioso. Espero que vocês tenham entendido, respondam, preste atenção no que eu já tinha dito sobre a história de Moisés, preste atenção na história e tente responder, certo? Qualquer dúvida a gente tira na sala de aula. Um beijo para vocês, tchau!